A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o diácono José e trago uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18 e o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Vamos orar. Senhor meu Pai e Senhor meu Deus, em tua presença, Senhor Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta no meio de nós, Senhor Jesus. Aqui eu estou como teu servo, Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, abençoa cada homem e cada mulher, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, essa palavra que ia ser dirigida, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, meu Deus, em tua presença, Senhor Jesus, vem sobre o teu servo aqui, Senhor Jesus. Nada eu sou apenas instrumento nas tuas mãos, Senhor. Então vem com o teu poder, Senhor Jesus. Manifesta com o teu poder, com a tua unção, Senhor Jesus, porque aqui estou, Senhor Jesus, em tua presença, para que nós possamos entender da tua palavra, para que nós possamos, Senhor Jesus, meditar da tua palavra, Senhor Jesus, beber dessa água viva que é a palavra de Deus. Então, Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre o teu servo, sobre cada pessoa, Senhor Jesus, que neste momento está ouvindo, escutando e assistindo essa palavra, Senhor Jesus, esse vídeo, em tua presença, Senhor Jesus. Então, aqui está, Senhor Jesus. Eu sou apenas um instrumento, Senhor Jesus, um vaso, Senhor Jesus, e enche, Senhor, de azeite, Senhor Jesus, para que eu possa passar essa palavra evangélica para cada irmão que assistir esse vídeo. Em nome do teu Filho Jesus, eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu trago 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o ósteo santo, que a gente vê que quando Jesus ele foi traído por Judas. Judas traiu ele com um beijo na face. E na tradução judaica, na sinagoga, quando as pessoas chegavam, saudavam uns outros com o ósteo santo, com um beijo na face. E por isso, naquele momento ali, quando ele foi entregar, Jesus foi entregue, ele na frente do sumo sacerdote, ele pegou e beijou a face de Jesus para entregar. Segundo ponto, eu quero falar quem era Malco. Muitas pessoas falam que Malco ele era um soldado, mas Malco ele não era um soldado. A palavra mesmo fala, se a gente ler aqui, a gente vai ver que fala assim: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. A gente vê que ele era um servo do sumo sacerdote. Malco, ele era um servo do sumo sacerdote. Ele não era um soldado, ele era um servo. Era a pessoa que estava se preparando, ele estava se preparando para ser um sacerdote. A gente vê que no tempo de Arão, naquele tempo lá, ele era escolhido por a família de Arão, um sacerdote. Mas no tempo de Jesus, quem escolhia era o Império Romano, que escolhia o sacerdote. Apontava e escolhia aquela pessoa que ia trabalhar do lado do sumo sacerdote como sacerdote. Então, esse rapaz ele estava se preparando para ser um sacerdote. E era o sonho dele era ser um sacerdote. Mas naquela noite que ele foi pegar Jesus para prender, ele estava ao lado do sumo sacerdote, porque ele seguia o sumo sacerdote e estava se preparando para o sacerdote. E naquele momento ali, quando ele foi
eles foram pegar Jesus, ele estava do lado. Então ele não era um soldado. O soldado foi para o lado de Jesus, mas para pegar, mas ele estava naquele momento ali. E a gente vê que Pedro, ele toma a espada, vai e corta a orelha de Malco. Mas naquele momento ali, a intenção dele não era cortar a orelha, mas sim o pescoço. Mas cortou a orelha. Mas os sacerdotes, ele não podia ter um defeito. E nesse momento caiu tudo por terra o sonho daquele jovem. Aquele sonho estava se acabando naquele momento, porque ele sem a sua orelha, ele não podia ser sacerdote. Então estava tudo acabado. Terceiro ponto, a gente vê que por que Jesus ele fez questão de restaurar a orelha de Malco. Por quê? E a orelha que foi cortada foi a orelha direita. Por quê? A gente vê, mas voltando para o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 29, versículo 20, vai falar que uma pessoa para ser um sacerdote, ele precisava passar por uma consagração. E essa consagração, o sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro, o sangue que era derramado ele colocava numa vasilha, e aquele sangue ele era ungido à orelha direita, daquele rapaz que ia ser sacerdote. Então, como Jesus pegou e restaurou aquela orelha dele, porque o sonho dele era ser um sacerdote. E por isso que Jesus restaurou a orelha de Malco. Malco foi restaurada a sua orelha, e ali Jesus fez um milagre acontecer naquele momento. Mas a gente vê que era preciso que Jesus fizesse esse milagre para que acontecesse o sonho daquele rapaz que ia ser sacerdote. Malco foi restaurado a sua orelha, a orelha direita, porque a consagração era na orelha direita. Então, que essas palavras sejam meditadas em nossos corações, porque mesmo naquele momento que Jesus ele foi sendo preso naquele momento, mas Jesus ele fez um milagre acontecer. É preciso que nós possamos meditar e colocar em nossos corações um momento, parar para refletir esse momento. Quantas vezes nós precisamos de um milagre na nossa vida? Quantas vezes nós precisamos de um milagre na vida da nossa família, do amigo, parente? Mas muitas vezes a fé de nós somos pequena. Mas é preciso pedir a Deus que o milagre aconteça em nossa vida. Assim como Jesus restaurou aquela orelha de Malco, é preciso que Jesus possa entrar em nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, e restaurar o nosso coração, restaurar a nossa vida, para que a gente possa crescer cada dia mais na presença do Senhor, meditando e buscando a sua palavra santa. Então, que essa palavra seja declarada para cada um de nós, e nós possamos acreditar e crer na palavra do Senhor, e que possamos ser cada dia mais restaurados em nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Pai,
E meu Deus, em tua presença, Senhor Jesus, manifesta o teu poder para que possa, Senhor Jesus, seja derramado, Senhor Jesus, um milagre em nossa vida. Um milagre, Senhor Jesus, pela mão do Senhor, que seja transformada a nossa vida, a nossa família, nossos parentes, Senhor Jesus. Também eu te peço, Senhor Jesus, por cada pessoa, Senhor Jesus, que possa, Senhor Jesus, ser tocado por teu poder, por tua unção, Espírito Santo de Deus. E que possa ser derramado em tua presença, Senhor Jesus, para que possa, cada dia mais, somos transformados e resgatados, Senhor Jesus, de tua presença, Senhor. Por isso te peço, meu Pai, meu Deus, vem sobre nós, sobre os teus filhos e tuas filhas, Senhor Jesus, e todo o povo do mundo, Senhor Jesus, para que haja um milagre em nossa vida, Senhor Jesus, e nós possamos se entregar verdadeiramente de coração à tua presença e se render, Senhor Jesus, em tua presença, meu Pai e meu Deus. Assim o teu servo ora e te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, para que esse vídeo chegue até aquelas pessoas que ainda não chegaram e que possa acreditar e viver a palavra do Senhor.